esses fundos imobiliários, tá? Bom, um fundo imobiliário é um fundo, então os investidores, eles colocam o dinheiro nesse fundo. Eu falei em algumas lives anteriores sobre o que que era um fundo de investimento, tá? Então, o fundo imobiliário é um tipo de fundo de investimento. Então, os investidores colocam dinheiro nesse fundo e o fundo, ele tem os gestores que aí eles investem em empreendimentos do setor imobiliário, tá? Esses empreendimentos, eles geram lucro, geram aluguel, que são distribuídos para os cotistas. Então, eu achei esse diagrama aqui é muito interessante, é bem isso. Ó. Então, aqui estamos nós, ó, os investidores, estamos aqui, tá? Aí, dos investimentos, a gente coloca nas cotas de fundos imobiliários. Então, é aqui nós comprando as cotas dos fundos, tá? E aí, quando a gente compra essas cotas de fundos, esses gestores, né, tem uma equipe toda, uma administração toda, como um fundo de investimentos, eles pegam e eles vão analisar as melhores oportunidades de acordo com o tipo e setor para investir no setor de imóveis, tá? Então, tem diversos tipos de fundos com diversas finalidades. Então, esses gestores, eles sempre estão numa busca ativas para colocarem os melhores imóveis, para fazer a gestão se os imóveis estão bem alocados ou não, se eles estão com inquilinos ou não, tá? Então, quem faz essa gestão são os gestores desses fundos, que eles são gestores profissionais, tá? Então, eles vão sempre negociando quais imóveis, compra e venda e tudo mais. Esses imóveis, eles vão gerando o quê? Eles vão gerando aluguéis, tem pagamentos mensais de aluguéis, e o lucro disso, ele é distribuído aos investidores, que é o que a gente recebe de dividendos todos os meses, tá? Praticamente todos os meses, a grande maioria. Então, é assim que funciona esse setor de fundos imobiliários. Ele é um tipo de fundo um pouquinho diferente, mas é um tipo de fundo e funciona desta maneira, tá? Então, é um pouquinho diferente de um fundo de investimentos que no fundo de investimentos que eu falei na outra live, quando você for investir, você vai lá na sua corretora no setor de fundos de investimentos. Para os fundos imobiliários, onde que você vai investir? É no setor de ações, tá? Esses fundos imobiliários, eles são fundos em capital aberto. O que que isso significa? Eles são negociados na bolsa de valores, diferente dos fundos de investimentos que você tem que contratar cotas na parte de fundos de investimentos, os fundos imobiliários, você compra as cotas como se estivesse comprando ações. Então, o que que você precisa saber para comprar os fundos imobiliários? Você precisa selecionar os fundos, né, os tickers, né, que tem assim, ó, eu trouxe aqui um exemplo que é o HGBS 11. Você seleciona quais você vai comprar, a quantidade, né? Duas cotas, cinco cotas, e você vai lá ou no home broker da sua corretora, ou você vai lá no seu celular na parte de ações, de bolsa de valores, para negociar esses fundos imobiliários. Então, é a mesma coisa, eles vão sofrendo variações como se fosse uma renda variável mesmo. Então, você consegue ver em gráficos, é como se fosse uma ação. Então, os fundos imobiliários, diferente dos fundos de investimentos, eles são negociados em bolsa de valores, tá? E qual que é uma diferença também dos fundos de investimentos? Eles costumam ser fundos fechados. Como assim? Você não consegue ser só comprar a cota do fundo como se fosse um fundo de investimento. Você consegue só as cotas pelo mercado aberto e não como cotista por fundos de investimentos, tá? E isso traz um pouquinho mais de é, para o gestor é melhor, tá? Porque imagina que no fundo de investimentos, às vezes tem um resgate de valor muito grande e o gestor tem que fazer um malabarismo para poder pagar esse cotista que está saindo e tudo mais. Nos fundos imobiliários, como é negociado em bolsa de valores, é diferente essa questão de saída de cotistas, etc. Dá uma visibilidade e uma gestão, acredito que melhor para os gestores fazerem essa gestão, tá? Então, é um jeito da gente investir
no setor imobiliário e é através do mercado aberto no mercado de ações, tá? Dividendos, então, um dos grandes benefícios mesmo, né, dos fundos imobiliários é justamente a distribuição de dividendos. E como que ela funciona? Por que que está sendo tão, assim, chegando a ser muito um dos principais investimentos de muitas carteiras? Justamente porque eles são obrigados a distribuir até 95% de lucros a cada semestre. Ou seja, eles são obrigados, todo o lucro que eles recebem, né, de aluguel e tudo mais, eles são obrigados a redistribuir a cada semestre 95%. A maioria dos fundos de investimentos imobiliários, eles distribuem mensalmente. Então, o que que isso tem de positivo? Para a gente que é o cotista, a gente consegue começar a ter um pouquinho de planejamento mesmo, assim, de quanto que vai cair por mês. Imagina que todo mês está caindo um salário mínimo a mais na sua conta da corretora, por causa dos fundos imobiliários que você selecionou, tá? Então, isso começa a nos ajudar a ter um planejamento financeiro até para reinvestir ou até para utilizar esse valor que os fundos imobiliários estão nos proporcionando, tá? Então, esse é um bom ponto para ser um ativo de uma boa fonte de renda passiva, tá bom? Por causa dessa frequência de distribuição de dividendos. E quanto maior o aporte, mais os pagamentos. Ou seja, quanto mais cotas vocês possuem de fundos imobiliários, mais pagamentos vocês vão ter. Então, pode ser um complemento de renda ou até a principal renda do seu futuro, tá? Então, hoje, quanto maior o aporte que vocês fizerem, maior o complemento que vocês podem ter, tá bom? A ideia é justamente fazer esse efeito da bola de neve, para vocês justamente chegarem a viver de renda disso. Se vocês forem consumindo como um complemento de renda, o ponto é, vocês não vão conseguir juntar o suficiente mais rápido, tá? Vocês vão ter que começar, continuar colocando os aportes mensais, mas vocês não vão conseguir juntar mais rapidamente. Agora, se vocês estiverem muito focados na independência financeira, na independência de viver de renda, vocês pegam a renda desse investimento e reinvestem para o seu futuro, tá? Isso é muito bom. Então, você pega as cotas e compra mais cotas, aí você vai receber mais dividendos. Aí você pega esse dividendo, compra mais cotas e com isso você vai receber mais dividendo e entra nesse ciclo de bola de neve que é muito positivo para o seu futuro, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos tipos de fundos de investimentos. Então, eu comentei com vocês muito sobre a questão de diversificação, né? E a diversificação ela é muito importante para justamente não acontecer o que eu mostrei lá do jeito errado, de você investir em um tipo só que pode te pagar muito, mas pode te levar à ruína, pode ter uma desvalorização muito grande. Então, quais são os tipos de fundos de investimentos que nós possuímos? Então, eu trouxe aqui os três principais, tá? Tem mais, mas os três principais para você que está começando são esses daqui. Então, existem os fundos de tijolo. Como assim fundo de tijolo? Fundo de tijolo, você está investindo realmente em uma propriedade, assim, em algo mais palpável mesmo, tá? Então, por exemplo, quando você está investindo em fundos de tijolo, você está investindo em shoppings, em galpões logísticos, em lajes corporativas. Então, são realmente estruturas, tá? Então, tem vários tipos de fundos de investimentos de tijolo. Então, são estrutura realmente, não um shopping inteiro. Você pode ser sócio do shopping que você frequenta, galpões logísticos. Então, todas essas compras online ou as empresas industriais, elas precisam ter locais para armazenar os seus produtos ou as suas matérias-primas. Então, esses galpões logísticos também fazem parte dos fundos de tijolos.
E as lajes corporativas são aqueles empreendimentos, principalmente em São Paulo, de escritórios e tudo mais, tá? Então, esses são alguns exemplos dos tipos de fundos de tijolos. Então, vocês viram que até mesmo dentro dessa diversificação dos tipos, você tem vários tipos de fundos, né? Tem fundos de shopping, galpão logístico, laje corporativas. Você pode diversificar dentro já da diversificação. E é assim que a gente vai blindando um pouquinho a nossa carteira, tá bom? O segundo tipo de fundo são os fundos de papel. O que que isso significa? Os fundos de papel são dívidas, tá? É igual quando você faz uma dívida imobiliária, você quer comprar um imóvel, você faz uma dívida, né? Você vai lá na Caixa, você vai em algum banco e faz um financiamento. As grandes empresas, elas também fazem financiamento, né? Grandes incorporações, grandes empreendimentos, as construtoras, elas também fazem esses tipos de financiamentos. E os fundos de papéis é justamente a negociação dessas dívidas. Então, pode ser através, por exemplo, de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, podem ser através de LCIs, que é letra de crédito imobiliário, pode ser através de LHs, que são as letras hipotecárias, e pode ser um amontoado de todos eles, tá? Então, os fundos de papéis são fundos de dívida. Quando você está investindo em fundos de papéis, vocês estão investindo em dívidas, em pessoas que estão gerenciando essas dívidas, tá? Então, eles têm um pool assim de dívidas, fazendo a gestão dessas dívidas. Então, elas são muito atreladas por exemplo, a Selic, a IGPM e tudo mais, tá? E por fim, a gente tem, assim, como um dos principais tipos, os FOFs, que são os fundos de fundos. Nossa, como que é assim, né? Esses fundos, então imagina que tem um fundo que eles investem nas costas de outros fundos. Então eles fazem meio que o nosso papel. Então, ao invés de eu diversificar comprando uma cota de shopping, uma cota de galpão logístico, uma cota de LCI, etc e tal, uma cota de dívida, fazendo eu a diversificação, esses FOFs, eles fazem a diversificação por vocês. Então eles fazem uma gestão, assim, de um conjunto de fundos. Então, eles pegam, assim, dentro desse fundo, eles vão ter um pouquinho de cada um deles, assim, então tá direcionado cada FOF, né? Então, eles podem ter um pouquinho de shopping, eles podem ter um pouquinho de galpão logístico, de dívidas, eles têm uma cesta e você só compra uma cota e já tem essa diversificação, tá bom? Então, a vantagem é que tem alguém fazendo isso para vocês. Então, esses são os tipos de fundos imobiliários principais. Há outros também, como no setor de investir em setor de hospitais, enfim, tem vários outros tipos de investimentos em fundos imobiliários, mas esses três são os principais. E só com esses três, vocês que estão no início, né, da escalada, já é de grande valia, já é de grande importância para a diversificação. Vocês viram aqui que dentro de cada um desses tipos dá para diversificar muito, tá? Qual que costuma pagar mais esses CREs? O que costuma pagar mais esses CREs é o fundo de papel, tá? Que é inclusive aquele que eu dei o exemplo logo no começo. Mas é o que vocês têm que também prestar mais atenção, porque são dívidas. O que que acontece de dívida de maior risco? As dívidas podem sofrer calote. É justamente quando sofre calote que a gente tem esses problemas de desvalorização de cota. Quando um fundo de papel, por exemplo, tem como maior cotista alguém que dá um calote, esse é um ponto de extrema vulnerabilidade. Então, enquanto está todo mundo pagando, está todo mundo bem, a economia está indo bem, aí vai. Só que o ponto é quando começa a ter crise, quando as taxas de juros estão muito altas, quando os empresários não dão conta dessa taxa de juros, aí começa a ter problemas de calotes e com isso os fundos de papel podem sofrer bastante. Ah, então não é bom eu ter fundo de papel? Não, gente, a gente tem que ter um bom senso, tá? Então, assim, se você gostou mais de fundo de tijolo, porque é algo que você consegue ver materializado, dá uma diversificada dentro desse tipo. Ah,
Não quero ter papel, não tem problema. Ah, eu quero ter papel, mas eu quero ter papel com segurança. Analisa algum tipo de fundo imobiliário que tem uma gestão boa ao longo do tempo, que tem uma constância. Veja como que eles responderam, principalmente nos momentos de crise. A gente teve muitas crises recentes. Veja como que eles responderam nesses momentos, se eles estão levando calote, como que tem sido a gestão e tudo mais. Escolha, sempre quando eu falo na escalada, é sempre escolhendo aos pouquinhos para a gente começar a experimentar cada tipo, tá bom? E o fundo de fundo, o FOF, né? Apesar de parecer muito interessante, assim, tem alguém que vai fazer tudo, você fica na mão do gestor. Daí, tá? Então tem que ter um gestor muito bom também. Então não é interessante você ter um fundo de imobiliário só com FOFs, porque além de você estar na mão só dos gestores e o gestor pode ter algum problema, o outro ponto é que ele tem uma cobrança a mais de taxas administrativas, tá? Então, ele tem vantagens que esse fundo vai fazer uma gestão de vários tipos de fundos de imobiliários, mas a gente fica na mão da capacidade, né, do bom senso, da capacidade e da boa gestão desse gestor. Se der algum problema, se mudar gestor, se começar a fazer coisa ruim, aí pode ir por água abaixo. Então, também não é interessante ter uma carteira de fundos de investimento só com FOF. O ideal é ter uma carteira diversificada mesmo, tá? Então, a gente diversificar dentro da diversificação. Então, o fundo imobiliário já é uma diversificação. Dentro do fundo imobiliário tem vários tipos e dentro desses vários tipos tem várias classes. Então, o ideal é a gente ir sempre selecionando os melhores de cada uma dessas classes, tá bom?